jogando para você aqui a questão número 9. Você vai precisar lembrar da hibridação do carbono, geometria molecular relacionada com isso e ter noções de geometria plana para resolver a questão, ok? Muito bem, vamos lá. A nanotecnologia surgiu na segunda metade do século XX, possibilitando estimar o tamanho de moléculas e o comprimento de ligações químicas em nanômetros, sendo um nanômetro 10 a menos 9 metros, né? Nano, então 9, né? 10 a menos 9. A tabela a seguir apresenta os comprimentos das ligações químicas presentes na molécula do cis 1,2 de cloroeteno. Lembrar o seguinte: todas as vezes que você tiver uma dupla ligação entre carbonos ou uma dupla entre dois nitrogênios, certo? Mas aqui a gente vai especificar para o carbono. E os ligantes do mesmo carbono, forem diferentes entre si, digamos uma molécula, uma situação clássica, AB, AB. Todas as vezes que isso acontece, esse carbono aqui, ele é sp2, então ele tem uma geometria trigonal, né? As ligações sigmas aqui, ó, formam uma geometria trigonal. E para esse carbono também, ó, uma geometria trigonal. A ligação π apenas acompanha a sigma. O ângulo de ligação do carbono sp2 é 120, então eu tenho 120, 120, 120. Quando você passa uma linha imaginária ao longo da dupla, olha, note que esses ligantes equivalentes ficam do mesmo lado. Se eu fizer uma fórmula espacial desse jeito aqui, ó, quando eu passo uma linha imaginária ao longo da dupla, os ligantes equivalentes estão em lados opostos. Aqui eles estão do mesmo lado. E por que este carbono não gira? Porque tem uma dupla ligação. Imagine que você tem duas bolas de isopor aqui, ó, e você colocou para ligar as duas bolas 2 palitos de madeira. Você não consegue girar, entendeu? Por isso eu tenho duas possibilidades. Ligantes equivalentes do mesmo lado é chamada de cis, em lados opostos, trans. E aqui ele falou cis, beleza. 1,2 de cloroeteno, está aqui os tamanhos das ligações, tá? 0,107, 0,136, 0,1,76. Admita que os núcleos atômicos têm dimensões desprezíveis. Os comprimentos das ligações correspondem à distância entre esses núcleos. A distância em nanômetros entre os dois núcleos de hidrogênio na molécula do cis 1,2 de cloroeteno equivale. Então, o que eu tenho que fazer? Ó? Cloro, hidrogênio, dupla, cloro, hidrogênio. Tanto faz colocar os dois hidrogênios embaixo ou os dois hidrogênios para cima. Seria uma molécula cis. O que ele me disse? Que essa distância carbono-cloro é igual a 0,176 nanômetro. Que a distância entre carbonos é igual a 0,136 nanômetros. Então aqui é carbono-cloro 0,176. E que essa ligação carbono-hidrogênio é 0,107. Então aqui eu também tenho 0,107. Mas o que ele perguntou mesmo? A distância em nanômetros entre os dois núcleos de hidrogênio na molécula. Então ele quer essa distância, ó, daqui do hidrogênio para esse outro hidrogênio, que é essa distância aqui, certo? Bem, o que eu preciso perceber aí? Eu tenho essa distância aqui, eu tenho essa distância, eu tenho essa distância, e ele quer isso aqui, ó. Você está reconhecendo essa figura geométrica aqui, ó? Você está percebendo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos fazer isso aqui, ó. A situação é essa. Que distância é essa aqui? Eu tenho 0,136. Eu tenho essa distância aqui, tenho 0,107. 0,107. Confere? Bem, eu preciso dessa distância daqui para cá. Eu já tenho esse pedaço. Faltam esses dois. O que eu posso fazer? Bem, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Não é isso? Isso aqui é a hipotenusa.
Quanto é o ângulo de ligação do carbono mesmo? Esse ângulo aqui, ó, 120, 120, 120, certo? Quando você tem um carbono sp2, ó, você tem 60, 120, perdão, né? 120, 120, que dá os 360, beleza. Então, se aqui é 90, olha, bem aqui você tem 90, certo? Bem aqui, ó, 90. E esse ângulo aqui é 120, quanto é que eu tenho aqui, ó? 30, não é isso? Então aqui é 30, aqui é 30, ó. Ok? 30 graus, 30 graus. Aí você lembra do seguinte, eu posso determinar, ó, esse valor de x aqui, não é isso? Como é que eu posso determinar o valor de x? Eu tenho esse ângulo de 30 aqui, como é que eu faço? Eu posso dizer o quê? Que o seno de 30 é igual a quê? Ao cateto oposto, que é x, sobre quem? A hipotenusa, que é 0,107. Como você já estudou bastante matemática, você sabe que esse seno de 30 é meio. E aí tem aquela dica que eu sei que vocês devem saber com certeza, que diz assim, toda vez que eu preciso aqui, eu tenho um ângulo de 30, esse cateto oposto, é isso aqui, ó, ele vai ser o quê? A metade da hipotenusa, ó, é isso? Porque você vai pegar esse, multiplicar e vai dividir, ó. Então ele é sempre o cateto oposto, a metade da hipotenusa. Então nesse caso, quanto é que vai ser o valor de x? 0,053. Pronto. Encontramos então a distância, porque essa aqui eu tenho, não é isso? Essa aqui eu tenho, e o x eu já sei que é 0,53, então eu vou somar 0,053, que é o x, mais esse x, que é 0,053, mais essa distância, que é 0,136. Somando tudo isso, nós teremos 0,243 nanômetros. Beleza?